Não, na verdade, o fato de ter passado um ano nos Estados Unidos, né, é, estudando com a Copland, e depois da Júlia, que é a escola de música mais importante lá, não interferiu, vamos dizer assim, na minha, no meu caminho, entendeu? Do ponto de vista estético, né? É, quando eu fui para os Estados Unidos, né, eu estava naquela fase de fazer música experimental, entende? Fazer música de chamada de vanguarda na época e tal. E o meu professor, que era o Kolleuter, né, ele me disse, olha, se for possível você escolher algum professor lá nas escolas que você vai frequentar, fora o Copland, que a gente já conhece, procura não escolher um professor que faça, digamos assim, esse tipo de música de vanguarda, sabe? Como era chamado na época, né? Música de vanguarda, que era música serial, etc. Então ele disse, porque é bom você conseguir o máximo possível de diversidade de informações, entende? Para a sua escolha pessoal, entendeu? Para você formar, digamos assim, a sua decisão de que caminho você quer seguir. Entendeu? Sim, os epigramas e as miniaturas são da primeira fase, da fase em que eu estava exatamente, entende? Buscando conhecer essa nova técnica que tinha sido proposta por Arnold Schoenberg na Alemanha, que consistia em quê? Consistia em você substituir o tom maior e o tom menor, né, que eram usados na música tonal, na música tradicional, né, do mundo inteiro, desde o Renascimento, e, e substituir uma organização descontínua dos 12 sons da escala tonal, né? E agrupar esses 12 sons de uma maneira não contínua. Não dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mas dó, si bemol, lá, né? Entende? Quer dizer, embaralhar esses 12 sons, entende? De forma a constituir novas séries. E essas séries seriam a base, né, da estrutura melódica e harmônica da composição, que fosse baseada nessas séries descontínuas, né?
muito contente em ver que ele estava se interessando não pelas coisas, somente pelas coisas mais recentes que eu fiz, né? Mas também resgatando alguma coisa que foi uma experiência muito importante para mim, né? Eu não fiquei definitivamente compreendendo o caminho dessa experiência, entendeu? Porque, enfim, uma vez tendo trabalhado isso, conhecido, etc. e tal, eu achei por bem me liberar desse compromisso, entende? Porque às vezes você pensa que o compositor, quando adota uma determinada linha estética, né, ele está escravizado por isso. Ele não pode fazer mais nada, entende? Ele tem que, para ter a cara dele, né? Tem que ser daquele estilo, naquela. E o próprio Stravinsky está muito exemplo, entendeu? A criação musical é um processo de liberdade, né? De imaginação, de invenção, né? Você tem que saber inventar. E para inventar você pode utilizar, entende, séculos de experiências que foram feitos por todos esses outros compositores que estão à sua disposição, entendeu? Então tem todo um arsenal de conhecimentos, né? E essas duas pequenas peças para piano, né, foram justamente dessa época, né? Que eu estava me interessando pelo serialismo e fiz duas peças pequenas, porque geralmente a gente partia do princípio que a música serial, entendeu? Ela não servia bem a largas formas, entendeu? A música serial, ela se prestava mais, entendeu? Às pequenas formas, que você trabalhasse por dentro, entende? As séries que você ia formando, etc. Veja bem, a minha formação musical se deu lá na minha cidade, né? Em Brusque, lá em Santa Catarina. Se deu, digamos assim, num ambiente familiar, né? Em que meu pai, que era o mais idoso, né? Dos 14, 15 irmãos que ele tinha, né? Ele ensinou a todos os irmãos a tocar um instrumento qualquer e tal. Tanto assim que em 1929, eu tinha 1 ano de idade, ele formou lá o Jazz Band América, que fazia o quê? Fazia música jazz band americano? Não. Fazia o carnaval, a música de carnaval de Santa Catarina, entendeu? Digamos, teve o maior estímulo, né? Entende? Com a formação em 1929 do Jazz Band América. Graças ao meu pai, entende? Brusque, a minha cidade, se tornou um centro de difusão da música popular brasileira. Que o meu pai conhecia também, tocava também no bandoneon, sobretudo, que ele aprendeu com o professor alemão dele, o professor Graf, né? O primeiro instrumento dele foi o bandoneon. E aprendeu, evidentemente, também esse repertório alemão, né? Europeu. Europeu e argentino, porque o bandoneon também se tornou um instrumento típico, né, da música do tango, né? Argentino, etc. Então, digamos, a minha formação foi assim uma coisa muito diversificada, né? Mas sempre com muita presença da música popular, e da música popular brasileira, né? Um exemplo incrível de união entre a música clássica e a música popular é a Chacona ao Luar, que ele compôs dedicado a Beethoven, inspirado numa das obras mais conhecidas deles, que é a Sonata ao Luar. E nessa obra ele traz essa rigidez, eu diria, acadêmica, de certa maneira europeia quase, que
e de repente no meio tem um dos episódios que é uma dança, quase como se fosse um chorinho, uma coisa mais manhosa, uma coisa mais assim, que só o Brasil tem, né? Então eu acho que esse é o perfil único dele, né? E que sem dúvida nenhuma eu acho que vai ficar bem claro e presente nesse programa, com obras de diferentes estilos, de diferentes linguagens, que representam essa vida ampla que ele teve dentro da música. Por que tantas referências a ritmos populares brasileiros em várias músicas minhas, né? De vez em quando você, qualquer música, de repente, até na música do Beethoven, de repente eu arranjei um jeito de botar o Beethoven num desfile de carnaval, né? Era uma marcha-arranjozinha e tal. Mas isso tem uma razão, né? É porque a minha formação musical foi feita ouvindo, eu tinha o quê? O Jazz Band América de 1929. Então a partir dos 3 anos de idade, entende? Eu assistia aos ensaios do Jazz Band América, que eram feitos na alfaiataria do meu avô, do pai do meu pai, né? Que era um salão enorme, cheio de máquinas de costura e tal. E eles, na época do carnaval, afastavam as máquinas todas, botavam contra a parede e assim faziam um espaço enorme. E ali o Jazz Band América se reunia, né? Meu pai mandava buscar as músicas, geralmente de São Paulo, né, que era a editora mais importante, a Vitalis, se não me engano. E lá o Jazz Band ensaiava o quê? Ensaiava as músicas do carnaval daquele ano, né? Enfim, quer dizer, essa foi a minha formação musical, ouvindo música de carnaval e valsa. Então, isso aí está no subconsciente, né? Quer dizer, você ouvindo isso aí, entendeu? Com 3, 4, 5, você não esquece mais, né? Isso aí passa a fazer, digamos assim, parte da sua formação psicológica, né? E da sua memória, né? Da sua memória. Eu digo que você, Pablo Rossi, você é um exemplo de artista brasileiro, entende? Porque você se interessa pela criação musical do seu país. Porque eu tive, às vezes, muitas discussões, entende? Com artistas famosos que faziam turnês pela Europa. E iam tocar o quê? Iam tocar Beethoven, Chopin, entende? E eu tinha muitas discussões com eles, né? Por que é que vocês não se interessam pela produção musical
do seu país, que é importante, entende? E aqui criou realmente sabe, uma consciência musical brasileira, entende? Né? Adaptando, enfim, entendeu? Quer dizer, transformando através de um processo que é puramente musical, entendeu? Mas transformando, por exemplo, a polca centro-europeia, transformando no choro brasileiro, né? Quer dizer, se você pegar a polca, por exemplo, a polca do Nordeste tem características rítmicas ainda da música europeia, mas ela já tem uma expressão puramente brasileira, né? Enfim, eu dizia para eles, por que vocês não procuram divulgar, estimular o que se faz aqui? Você vai para Viena para tocar Beethoven, sabe? Você vai para Berlim para tocar Bach, e o Pablo é exatamente o contrário, né? Ele está, quer dizer, ele naturalmente ele tem todo o repertório, o grande repertório de piano, né? Com todos os grandes nomes da música pianística ele conhece, trabalha, faz parte do repertório dele. Mas ele não deixa de valorizar também o que se faz no Brasil, que eu acho muito bom, eu acho fantástico. Isso é um procedimento eu considero esse procedimento do Pablo um procedimento invejável, né? Que devia servir de exemplo para todo o intérprete brasileiro. Pode tocar o que quiser, música de Chopin, isso, daquilo, para mas procura ver o que tem de interessante, de importante na música brasileira, e você que é um intérprete brasileiro tem responsabilidade. Isso faz parte de você. Olha, isso depende muito dos intérpretes, né? Porque o que eu escrevo no papel não é música, né? São símbolos musicais, né, que ficam esperando algum Pablo Rossi, entendeu? Para se interessar por eles e transformar aquilo em sons, né? Então, isso depende sempre muito mais do intérprete, né? A minha música, será que vai ser ouvida daqui a 100 anos? Eu não sei, talvez não. O que eu sei que daqui a 1000 anos, quando se falar, e a música brasileira do século XX, sim, Villa-Lobos, é o grande, entende, né, aglutinador de informações sobre a criação de um determinado país, né? Sempre tem aqueles né, luminares que brilham mais que os outros. Enfim, eu não sei, quer dizer, a gente faz música e não pensa nisso, né? Porque não adianta nada. O Villa-Lobos mesmo dizia que as composições deles eram cartas dirigidas ao futuro sem esperar resposta. Isso era uma frase do Villa-Lobos. E não deixa de ser, né? Porque você cria, entendeu? Um trabalho que fica registrado, que não é música, né? É um registro. Você bota no papel e aí você fica esperando, né, que o Pablo Rossi apareça e diz, vamos fazer essa música aqui e tal. Os epigramas, isso é uma coisa do passado. Olha, botou os epigramas. Para a gente é obrigação estar podendo louvar de certa maneira e descobrir
esse artista que teve uma carreira e tem uma carreira grandiosa. A joia está nessas obras e compositores desconhecidos ou que não tiveram a oportunidade de ter essa dedicação que o Mozart, que o Beethoven, que o Chopin tem. Então, o que eu faço aqui, e eu cada vez tenho mais consciência disso, é que quanto mais eu me dedico a qualquer obra que eu esteja me propondo a tocar, como essa obra fosse única, né? Então, assim, a dedicação de tempo e de estudo e de pensamento e seriedade que eu tento ter com Schubert, eu vou ter com Edino, né? E daí sim, se você tem esse brilho, você vai encontrar a genialidade e o brilhantismo em qualquer uma das obras. Por isso é que eu disse que ele é modelo, entendeu? Ou pelo menos ele devia servir de modelo, né, para o intérprete jovem aqui no Brasil. E o que ele está fazendo hoje já é uma demonstração de um compromisso que ele assume, né, perante a cultura musical brasileira, a criação musical brasileira contemporânea, sobretudo, né, que é realmente uma felicidade, né? A música contemporânea de um país poder contar com o interesse de um intérprete da estatura do Pablo Rossi, né? Então eu quero agradecer em meu nome e da música brasileira, né? Que tem nele a esperança, né, de que os intérpretes passem a se interessar mais pelo que se faz hoje no país de música de concerto.
Obrigado, Pablo. E a gente, eu quero te agradecer pessoalmente, né, o interesse que você teve pelo meu trabalho, né? E eu espero um dia ainda poder escrever alguma coisa, enfim, e dedicar a você. Tomara que vai ter tempo.